nosso texto hoje é praticamente o final do capítulo 4. Então, o Cassandro deu aula semana passada, ele veio até o versículo 5 do capítulo 4, e agora nós vamos ler do 6 até o 21. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 4, vamos ler? Versículo 6, eu começo lendo. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegam a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês tornaram-se arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei em breve, se o Senhor permitir. E então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Bem, assim termina o nosso restante do capítulo 7. E o tema da nossa aula hoje, a aula 7, é vaidade, humildade e paternidade espiritual. O versículo 14 é o nosso versículo-chave, pode isso. Quando Paulo diz ali, não escrevo estas coisas para que vocês se envergonhem, mas eu escrevo para admoestá-los, como quem faz a filhos amados. E a gente olha para a igreja de Corinto e a gente percebe que a igreja de Corinto é uma igreja talvez contemporânea a nós. Nós já falamos várias vezes sobre o fundo histórico, o que a cidade vivia, o que a igreja vivia. E a gente vê que Paulo vai escrever essa carta e ele está falando sobre os rachas, sobre partidarismo, sobre problemas que a igreja de Corinto apresentava. Ruth, você pode fechar só essa janela para mim, porque tem um carro jogando reflexo bem no meu rosto aqui. Aí eu já não enxergo mais nada, eu olho para lá e já não consigo ler de novo aqui. Então, o que Paulo está fazendo é um processo que a gente chama de discipulado. Quantos conhecem essa palavra discipulado? O que é discipulado? O que vocês pensam por discipulado? Qual a definição que você daria para discipulado? Pode ser um de cada vez para não... Acompanhamento, legal. O que mais? Fundamento, legal. Então, acompanhamento, fundamento, ensino, transformação, a sermos transformados. O que mais? O que você pensa que é discipulado? Ser ensinado, né? Então, o discipulado é um processo natural de todo cristão.
Discipulado, a gente precisa entender que ele é um processo, ele tem um início e ele vai ter um fim, quando nos encontrarmos com Cristo Jesus na glória. Esse vai ser o fim do processo de discipulado. Mas o discipulado, ele é um processo, é uma caminhada. Acompanhar a pessoa. Mas discipulado é um processo que muitas vezes ele é negligenciado. Se você parar para pensar, eu vou dar um exemplo bem grosso aqui. Imagina que nós estivéssemos aqui, tá eu e o Max aqui do lado, e eu estou puxando o Max para o lado de Jesus, e o coisa ruim, o contrário, o corintiano está do lado de lá, puxando o Max para o outro lado lá. Então nós estamos aqui. E aí eu venço, eu trago o Max para o meu lado, para o lado de Jesus. O Max veio. Mas o problema é que antes do Max vir, o Max vivia, como eu vivi, como você vivia, de acordo com o mundo do corintiano, do pé preto, do sete pele, né? Vivia de acordo com aquela forma de pensar, com aquela forma de viver, com aquela forma de ser. Ele vem para cá agora, ele é uma nova criatura, mas agora ele precisa aprender a pensar igual ou ter a sua mente transformada e renovada segundo os valores do reino. E o grande problema da igreja de Corinto e da nossa igreja em geral, tá? Quando eu falo igreja em geral, a igreja moderna, é que nós acabamos vindo para Jesus, mas nós abrimos mão, nós negligenciamos o processo de discipulado. Nós abortamos esse processo de discipulado. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a pregação, ela tem efeito em nós, ela até nos transforma, mas às vezes, quando Deus vem e coloca pessoas para caminhar conosco, para tocar em áreas mais sensíveis que Ele deseja transformar, nós, aqui não, aqui eu não quero, por uma série de razões que nós vamos ver, inclusive que a igreja de Corinto vivia. O que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Corinto nessa carta é discipulando a igreja. O nosso versículo-chave está dizendo isso. Eu não estou escrevendo para te envergonhar, mas eu estou expondo você, expondo o seu coração, expondo como você está vivendo, para que você aprenda, para eu te alertar, para que você veja a sua real situação. Nesse texto que nós lemos, Paulo usa várias figuras de linguagem, ele usa contrastes, ele usa de ironia, ele é irônico aqui ao escrever, ele usa todos os recursos literários que ele tem para poder alertar aqueles irmãos que estavam lendo de que eles precisavam entender o valor deles, entender o valor de Cristo, quem Cristo era, e deixar Cristo ser formado neles. Discipulado, basicamente, ele vai ter duas linhas básicas. A primeira linha básica do discipulado é o ato da gente seguir a Jesus e imitar Jesus. Isso é discipulado. Quando eu olho para Jesus, eu quero imitar Jesus, eu quero andar como Jesus, eu quero conhecer os valores de Jesus, então eu vou andar com o Senhor, eu estou imitando o Senhor. Isso é discipulado. Mas discipulado também é o ato de ajudar outro a andar com Jesus. Você só vai ajudar alguém a andar com Jesus se você anda com Jesus. Não tem outro jeito. Você pode até dar um bom conselho estando longe de Jesus, mas só andando com Jesus que nós promovemos o discipulado e podemos dizer, como Paulo falou aqui, acho que no versículo 11, que ele diz, me imitem, sejam meus imitadores. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu ando com Jesus, eu caminho com Jesus, eu estou com Jesus e eu estou ajudando vocês a andar com Jesus. Então, o que nós vamos ver nessa aula de hoje tem a ver com esse processo de discipulado. Paulo está expondo uma verdade ou uma natureza da igreja que precisava ser transformada. Ele está colocando situações, ele está colocando circunstâncias que aquela igreja estava andando fora daquilo que Jesus tinha para a sua igreja, ou para o chamado de Cristo Jesus, ou para o chamado do cristão. Então, é o que Paulo está falando aqui, é o que Paulo está fazendo aqui. Uma outra coisa que a gente vai ver é que a igreja de Corinto tinha um problema muito sério com orgulho, com vaidade,
E uma palavrinha que a gente vê muito aqui no texto de Corinto, que é vanglória. Vanglória, se você juntar essas duas, né, você dividir essa palavra, van é efêmera, é passageira, glória. Então é uma glória passageira. Vanglória é aquele cara que gloria-se a si mesmo. É aquele que fala dos seus feitos para elevar quem ele é. Esse é o cara que se vangloria. Ou a glória dele é vã. E essa era uma realidade da igreja de Corinto. E antes da gente começar, a gente precisa entender uma coisa. Você lembra do exemplo que eu dei, eu e o Max aqui? Quando o Max veio para Jesus, ele não deixou de ser o Max. Eu posso usar você como exemplo, né, Max? Não deixou de ser o Max. Ele continua no emprego dele, ele continua com a vida que ele construiu até o dia que ele veio para Jesus, ele continua com os sonhos de consumo dele, a vida dele continua. A vida dele mudou o status, e agora ele está vivo de verdade, mas ele continua na carreira que ele tinha anteriormente. E a gente falou que essa questão de valores é muito importante. A igreja de Corinto, a sociedade de Corinto, ela estava refletida na igreja de Corinto. Aqui, a nossa igreja, quando nós nos reunimos, nós vemos que a sociedade é refletida aqui. Nós temos uma igreja diversa. Nós temos professores, nós temos médicos, nós temos pedreiros, nós temos aposentados, nós temos desempregados, nós temos gente rica, nós temos gente pobre. Essa é a classe da igreja. A igreja ela é estratificada. A igreja ela é uma demonstração do que a gente tem lá fora. E, infelizmente, às vezes a gente traz os mesmos ranços lá de fora para dentro da igreja. A gente vive dentro da igreja como se vivêssemos lá fora da mesma maneira como vivemos lá fora. E aí a gente vai construindo barreiras, porque muitas vezes percebemos o outro de uma maneira diferente, de uma maneira errada. Assim acontecia com Corinto. A classe de Corinto, a cidade de Corinto, era composta provavelmente pelo menos de 3 grandes classes que a gente conhece. A elite, que eram os ricos da época, era a galera que tinha terra, era aqueles que bancavam os governantes, que bancavam, inclusive, a elite pensante, os sacerdotes. Lembra no capítulo 1, quando ele fala o escriba, o debatedor desse século? Era esse pessoal que pensava, era bancado pela elite de Corinto. Era o pessoal que tinha dinheiro, era o pessoal que era abastado, era o pessoal que era rico. Você tinha a classe média de Corinto, era composta dos militares, porque foi o pessoal que veio de Roma e herdou as terras para repovoar Corinto. Os artesãos, os profissionais, de alguma maneira, aqueles que tinham uma forma de se sustentar, os religiosos, de alguma forma, também faziam parte desse grupo de classe média, aqueles que tinham pequenas propriedades rurais, e a gente tinha o povo, a classe baixa, que era composta de escravos e de homens livres, porém extremamente pobres, que não tinham e que não conseguiam se sustentar e que precisavam da ajuda de outros ou da ajuda de pessoas mais abastadas que ele. Nessa sociedade de Corinto existia uma situação que chamava de patrono. O que era o patrono? O patrono era aquele cara que normalmente era mais rico e ele então bancava, ele dava subsídio para toda a outra classe ao redor dele. Então você só mudava de classe em Corinto, na sociedade de Corinto, se você tivesse um patrono. Se você tivesse alguém que te ajudasse a mudar de classe. Se você nasceu artesão, se é filho de artesão, você seria artesão todo o tempo, a menos que você tivesse um patrono que te ajudasse e que desse um jeitinho de você deixar de ser artesão, de você se tornar parte da elite. Então, a mudança de classe social era muito difícil em Corinto. E, em Corinto, havia a cultura da honra. Então, o que é isso? Quanto mais elevada a classe, mais, abre aspas, honrado era aquela pessoa. E eu anotei aqui, as relações do patrono e do cliente, né, era essa cultura de honra. E um comentarista ele diz assim, que para aquela época, honra é o valor de uma pessoa a seus próprios olhos, mas também aos olhos da sociedade. É a estimativa do seu próprio valor.
é a sua reivindicação de dignidade, mas também é a aceitação dessa reivindicação. Sua excelência reconhecida pela sociedade, seu direito ao orgulho pessoal. Então, o que a gente está tendo aqui em Corinto é um choque do que acontecia fora da sociedade, dentro da igreja. Os patronos continuavam querendo ser tratados como patronos, eles continuavam criando partidos. Como que eles faziam isso? Eles escolhiam qual o melhor pensador que os representava, Paulo, Apolo ou Pedro. E aí eles iam se relacionando dessa maneira. Era uma igreja que flertava com essa questão do orgulho. Então, imagina, você vem para a igreja, a gente não tem mais isso hoje, mas você viria para a igreja e o dono, né, o seu proprietário, você é escravo da Margarida, a Lenira é escrava da Margarida, e as duas estão sentadas na mesma igreja, louvando ao Senhor, na mesma reunião, mas quando saírem daqui, essa relação continua. E isso era transferido para dentro da igreja. Paulo está mexendo num caldeirão, gente. Porque Paulo está expondo a vaidade dessas pessoas. Eu tenho direito à honra simplesmente por ser quem eu sou, por eu ter dinheiro, por eu conseguir recursos, e aí por diante. Então, a grande briga dentro da igreja de Corinto tem a ver com a honra, com o ser bem respeitado, com o ser visto, com o ter proeminência, com o ser importante, não só ser importante, mas parecer que é importante. Tem pessoas que gostam de parecer-se importantes. Então, essa era a grande crise da igreja de Roma. E lá no versículo 6, pode passar aí para a gente começa a ver que Paulo começa a falar do que ele está fazendo até agora. Ele começa a dizer o seguinte: olha, eu apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo. O início do versículo, por causa de vocês. Que coisa! Lembra que a aula passada, o Cassandro usou os dispenseiros, falou sobre os bons dispenseiros? Paulo fala sobre 3 figuras, os agricultores, ele fala sobre os construtores e sobre os mordomos e servos. Então, Paulo está dizendo, eu estou falando isso para vocês, não por nós, que eu, Apolo e Pedro, a gente não tem problema. Eu estou falando isso porque vocês não estão entendendo exatamente quem nós somos. Vocês não estão conseguindo entender o que a gente veio fazer aqui, o que a gente é e como que a gente faz. Porque os coríntios estavam julgando Paulo, Apolo e Pedro segundo as suas preferências e os seus preconceitos. Então, o cara que gostava de Paulo falava assim, não, hoje quem prega é o Pedro. Nem vou, porque eu não gosto do jeito que o Pedro prega. Hoje quem prega é Apolo. Não, hoje eu vou, hoje a palavra vai ser boa, vai ser com conhecimento profundo. Hoje é Paulo. Não vou não. Paulo fala demais. Você lembra que o menino caiu lá, quase morreu, coitado. Tiveram que ressuscitar o menino lá. O Paulo ainda teve trabalho para ressuscitar o Eutico, né? Então, eles iam se virando, eles iam se movendo dessa maneira. E Paulo está falando assim, não tem a ver com a gente. Tem a ver com vocês. E aí ele continua dizendo, lá na parte B do versículo, para que vocês, olhando para o nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito. E aqui há algo muito interessante. O que Paulo está dizendo para eles é o seguinte, na sua relação com o outro, o padrão de julgamento, eu vou usar essa palavra, ou o padrão de relacionamento, não é o seu preconceito. Não é o que você acha ou o que você não acha. Não é o que você gosta e as suas questões pessoais. É o que está escrito nas Escrituras. Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapasse o que a Bíblia fala. Não acrescente e não tire do que a Bíblia fala. Ontem a gente teve na nossa classe de batismo, eu perguntei, a gente conversando, eu disse para o pessoal assim, gente, vocês já tiveram essa impressão de que você olha para uma pessoa e não bate? Sabe aquela coisa assim? Aí a gente ainda brincou, o santo não bateu? Sabe aquela coisa que você olha e você não gosta da pessoa de graça? Você fala assim, não quero me relacionar com ela. Por quê? Não sei, eu nunca conversei com ela, nunca falei com ela, nunca bati um papo com ela, nunca tentei conhecer a vida dela, e aí eu começo a criar uma barreira natural com aquela pessoa, e eu crio um estereótipo para aquela pessoa. O irmão
o João, o irmão Antônio, o irmão fulano, o irmão Pedro, ele é assim. E a gente fica com essa imagem, às vezes, por anos. E a gente coloca toda a nossa forma de nos relacionar com essa pessoa, de servir a Deus com essa pessoa, e dentro desse conceito e preconceito que nós fizemos. Paulo está dizendo, isso aqui é julgar fora dos limites das Escrituras. Sabe, a gente não faz mais por causa da pandemia, né? Mas eu lembro quando a gente cantava música de comunhão, você lembra? Que a gente cantava, somos corpo, sai, dá um abraço no seu irmão. A grande maioria de nós fazia assim. Aí você viu, eu vi a Ruth, que eu não bato com o meu santo por dela, eu fazia assim. Te amo em Cristo Jesus, irmã. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que Paulo está dizendo aqui para eles é o seguinte, vocês estão baseando as relações de vocês em algo que a Bíblia não fala, em algo que as Escrituras não falam. E se a gente for trazer, gente, hoje que a gente tem o cânon fechado, a gente tem a palavra, nós vamos ver que nós precisamos preferir o outro em honra, nós precisamos abençoar o outro, fazer para o outro, amar o outro. Eu ainda brinquei na classe de batismo ontem, né? Você já parou para pensar que sempre é o outro que é chato? Quando o nosso santo não bate, meu santo não bate com o Josi Walter, é porque o Josi Walter é chato, não é porque eu sou chato. Às vezes o chato sou eu na equação. Já parou para pensar? Que às vezes o problema somos nós e não os outros. E a gente vai vivendo assim. Então, Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto. Não ultrapassem a maneira bíblica de se relacionar. Existe uma forma, existe uma maneira. E se realmente, depois que você se relacionar comigo, você vê que o nosso santo não bate, que eu sou um cara exatamente chato, aí você vai aplicar a lei do amor, você vai me amar a si mesmo, porque Jesus nos convidou a amar um ao outro, então eu vou te suportar, eu vou te amar, talvez nós não vamos ser os melhores amigos, nós não vamos tomar café junto todo dia, mas eu vou orar por você, eu não vou olhar para você com preconceitos. É isso que Paulo está dizendo para o povo de Corinto. Vamos pensar aqui hoje, gente, que está gravando e tem coisa que a gente grava e depois vira contra a gente, mas nós estamos num momento do Brasil muito difícil e que nós estamos repetindo esse relacionamento. Se eu falar assim, o candidato da bandeira do Brasil não me agrada nisso, aí o outro fala, é porque você é do candidato da bandeira vermelha. Não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu estou emitindo uma opinião. Ou o contrário, o candidato da bandeira vermelha não me agrada nisso. Porque você é fascista, nazista, não passarão. Vocês estão entendendo? Nós estamos julgando, nós nem conhecemos as pessoas. Nós nunca conversamos com as pessoas. Mas porque a gente ouviu uma opinião dela na rede social, nós formatamos uma imagem que talvez não é uma verdade. Que eu não vou conhecê-la. E aí a gente está fazendo o que Paulo fala em Efésios, né? Que Cristo derrubou o muro de separação que era contra nós, nós estamos construindo muros de separação. Alguns de nós, na igreja moderna, estão separados pelo muro da política. Outros estão separados pelo mundo da preferência pessoal do futebol. Outros estão separados. Estão entendendo? Nós estamos separados, nós estamos edificando um muro entre a gente que não deveria estar ali, que não foi colocado ali. Então, Paulo está dizendo aqui para eles, olha, não ultrapassem o que está escrito. Qual é o padrão nosso de relacionamento? O padrão bíblico. O nosso padrão é o padrão bíblico. Qual é o padrão nosso de relacionamento com as pessoas? É o padrão bíblico. Como que a gente resolve problemas com as pessoas? Pelo padrão bíblico. É assim que a gente faz. Isso é o processo de discipulado que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para ele, vocês estão trazendo de fora para dentro a maneira de fazer as coisas. Você vai ver que vai chegar um momento que Paulo vai perguntar para eles assim, não tem pessoas sábias no meio de vocês que possam resolver as contendas de vocês, e vocês estão levando isso para os magistrados? Paulo está dizendo, as encrencas da igreja, se você resolve na igreja, você não tem que levar lá para o juiz, você não tem que expor dessa maneira, vocês precisam resolver entre vocês. Mas eles estavam fazendo as coisas segundo o padrão
que eles haviam aprendido, que era um padrão extra-bíblico. Então, Paulo fala para que vocês não ultrapassem o que está escrito. E olha o final do versículo 6, ele vai dizer assim, porque ao ultrapassar o que está escrito, né, para que ninguém o quê? Se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. Como é que essa cultura de honra funcionava? A minha honra pessoal também, eu ganhava mais status com quem eu andava. Então, se eu promovesse o Max fosse o cara na igreja, e eu fosse amigo do Max, eu ia chegar na roda e ia dizer assim, e aí, beleza, gente? Beleza, então, estava lá na casa do Max, tomando um café, porque a gente é... Entende? Aí o outro fala assim, não, eu sou amigo da Lenir. Estava lá na casa da Lenir, tomando um café, porque a gente é... Eu sou amigo do Josivalter, estava lá na academia, tomando um whey, estava lá tomando um whey com o Josivalter, né? A gente estava lá malhando, né? E aquela coisa toda. Entende? Era a cultura da honra. Então, como é que você fazia para que você também tivesse esse orgulho, para você se sentisse orgulhoso? Você promovia o outro. E qual a melhor maneira de se promover alguém? Quando tem duas pessoas em pé de igualdade? Denegrindo aquele que está ao lado dele. Nós, muitas vezes, vemos isso. Em vez da gente exaltar duas qualidades e falar das duas qualidades de pessoas distintas, nós pegamos a que nos prefere e a gente diz assim, nossa, fulano de tal é uma bênção. Não é igual o ciclano. Ele é uma bênção. Ele é um cara sábio, ele é um cara que eu amo, é um cara, nossa, e olha, é meu amigo. E o Paulo está dizendo, se vocês continuarem julgando segundo o padrão do mundo, se vocês continuarem ultrapassando o que está escrito, o que vai acontecer, invariavelmente, é isso. Vocês vão continuar vivendo essa cultura de orgulho no meio de vocês. Vocês vão sempre estar procurando o pregador da moda. Vocês vão estar sempre procurando o cara que fala melhor e o cara que te dá mais status. Gente, isso é muito complicado, sabe por quê? Porque a gente vai gerando na igreja, a gente vai multiplicando na igreja relações funcionais e não relações pessoais. Eu caminho com você enquanto você me serve, me ajuda, serve aos meus propósitos. Quando eu acho alguém que serve melhor aos meus propósitos, eu passo então a caminhar com outra pessoa. Então Paulo está mostrando isso para eles. E aí ele vem para o próximo versículo, versículo 7. Ele vai dizer o que no versículo 7? Deixa eu achar aqui. Pois quem... Ele vai fazer agora uma ironia e ele vai fazer 3 perguntas. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Essa é a primeira pergunta de Paulo. Quem é que faz que você se sobressaia? Quem te torna diferente? Quem te torna uma pessoa diferente? Quem é que te deu seus dons? A segunda pergunta. O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Paulo está trazendo um choque de realidade. Ele está dizendo assim, quem você pensa que você é para ser melhor? Quem te disse que você é melhor do que os outros? Um padrão social, uma camada social, foi isso? Eu tive no Haiti, né? Lembra? Eu já contei essa história aqui. Eu cheguei no Haiti e o que mais me impressionou foi ver tudo no chão. E, de repente, eu pensei assim, o cara que fosse ali o maior dono de prédios e de casas, o maior dono de imobiliárias, né? de mobiliários, de móveis e tal, cara, em 15 segundos o patrimônio dele virou poeira. Poeira. Mês que vem ele não tem aluguel para receber, porque não tem mais casa. Caiu o prédio. Você via pessoas na frente dos bancos que não tinha como tirar dinheiro, porque o dinheiro estava enterrado, apodrecendo, teve que queimar. Teve gente que tinha corpos mortos, então não tinha máquina suficiente. Então a gente via na rua as pessoas jogando gasolina nos escombros e botando fogo para queimar por causa do cheiro, queimando pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro. Você lembra do Plano Collor? Quem lembra do Plano Collor? Eu era uma criança, eu devia ter uns 5 anos de idade nessa época. Era bem novinho nessa época, né? Nossa, eu estava engatinhando, mas eu lembro do meu pai desesperado. Você dormiu com dinheiro, você acordou sem. Paulo está lembrando, é um choque de realidade. Quem é que faz com que você se sobressaia? Uma visita ao médico pode mudar radicalmente a tua vida. Você pode voltar com um diagnóstico. Você pode voltar com um prazo de validade. Já parou para pensar nisso?
Você pode ir ao médico, o cara voltar e dizer assim, você tem 15 dias de vida. Estava tudo bem hoje. Era só uma dor de cabeça. Paulo está lembrando para eles quem que eles são realmente. Eles são finitos. Nós somos finitos. Quem é que faz de você maior do que os outros? Bom, é o que você tem? Então, se é o que você tem, não te foi dado? Você não recebeu o que você tem? Ou você acha que você nasceu sabendo? A gente brinca, eu brinco com minhas meninas, eu falo, gente, vocês sabem que o mundo começou antes de vocês terem nascido. Tudo bem, para elas começou no dia que elas nasceram, né? Normal. Mas tudo que a gente é e tem, nos foi dado, gente. Tem o nosso mérito, você foi lá, você conquistou, você estudou, sim, mas alguém preparou o caminho para você antes. Por pior que seu pai tenha sido para você, ele te deu, nem que seja sendo ruim, um incentivo de você estudar. Você recebeu. Você teve. Você tem um professor que investiu na sua vida, você tem uma estrutura que deu para você condições de aprender, alguém te ensinou a ler, você recebeu. Ele está dizendo dos dispenseiros, dos ministros, a mesma coisa. Ontem a gente estava num aniversário e conversava com alguns profissionais cristãos, e eles estavam na discussão, e eles estavam falando assim que, não pode ir lá fazer o serviço na igreja, tem que cobrar, e cobrar bem, porque senão a galera folga, não sei o que lá, ele ouvindo. E aí que é um pastor que estava lá, ele falou assim, e você, Gustavo, qual é a tua opinião? E eu falei assim, cara, eu sou da opinião seguinte, de graça recebei, de graça dai. Eu sou da opinião da generosidade. Essa é a minha opinião. Ah, mas e se as pessoas folgarem? Eu falei, o problema é das pessoas. Eu não vou me nivelar segundo as pessoas. O que eu ganhei, o que eu recebi do Senhor. Você nunca vai me ver cobrando para pregar. Pastor, quanto que você cobra para vir na minha igreja? Eu falei, irmão, só a minha passagem, uma marquise e um banheiro limpo, eu até durmo. Não tem problema, não preciso de luxo. Não cobro R$1, nada. Por quê? Porque é o Senhor que tem me dado. Ah, mas você não estuda, você não investe, você não compra livro, você não faz, você não gasta um dinheiro enorme com essas coisas? Gasto. Eu faço, por quê? Porque eu estou servindo bem ao meu Senhor. Não porque eu vou depois falar, olha, bom, a minha hora de pregação é R$15 a hora. É claro que vocês precisam entender, a gente precisa entender bem, e foi o que eu disse para ele, existe o mundo dos negócios, existe aquilo que você faz. Quando é um negócio e ele é acertado, sem problema nenhum. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém, porque a gente teve condições ou chegou em algum lugar além de que outros chegaram. E eu até dei o exemplo para um deles, eu falei assim, tá, meu irmão. Aí ele falou, eu não concordo, não sei o quê. Eu falei, tá, mas então vamos fazer o contrário aqui. Eu te chamo para ir na minha igreja, para você acertar toda a parte de mídia da minha igreja. E aí você vai me dizer assim, pastor, esse serviço eu cobro normalmente 20 mil, mas para a igreja eu vou cobrar 5 mil. Ótimo. Temos um contrato. Eu falei assim, eu vou te cobrar como se eu estivesse pagando 20 mil, tudo bem? Não, mas aí não. Eu falei, não, é um contrato. Você me deu o seu preço. A partir do momento que você me deu o seu preço, é uma relação de contrato, é uma relação de trabalho. Aí eu falei, o problema é que a gente vê do outro lado, falando com o irmão, é que a gente paga e você, na igreja, você não pode reclamar que o serviço ficou mal feito, porque as pessoas acham que você sempre está devendo. É uma relação de contrato, meu irmão. Acabou. Então, por isso que eu prefiro fazer em graça e em generosidade. Se a pessoa quiser me dar uma oferta, é a generosidade dela que está em curso. Então, o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Há um processo de generosidade envolvido, porque a gente também recebeu. O que fez Apolo, Apolo, é porque Deus fez Apolo, Apolo. O que fez Paulo, Paulo, foi o Senhor. Ele termina dizendo isso. Por que se gloria como se você não tivesse recebido? Em outras palavras, o Paulo está dizendo que ele, o Apolo, ou o Pedro, ou qualquer outro apóstolo, só são o que são pela graça de Deus. E nós também, só somos o que somos pela graça de Deus. Irmãos, uma das coisas que eu sempre falo aqui, eu quero voltar a te lembrar, todos nós nessa sala aqui vivemos pela fé. Todos nós. Você fala assim, mas eu tenho o meu salário. Sim, mas se você precisa entender que ele vem
porque Deus tem abençoado a tua empresa para que ela possa te render lucros e pagar o seu salário. Nós muitas vezes nos esquecemos dessa dimensão enquanto a gente está servindo ao Senhor. A gente pensa que vida por fé é para ministros do Evangelho, para missionários, porque todos os outros nós temos a segurança do nosso trabalho. Paulo está dizendo que tudo nos foi dado. Nós não recebemos nada de graça. Nos foi dado. Então mas pastor, eu tenho lá, eu trabalho na Itaipu. Sim, a Itaipu tem um histórico de bom pagador, ótimo, mas ninguém garante que amanhã ou depois algo possa mudar, você possa ficar alguns meses sem receber e depender da graça única e exclusiva de Deus para se sobreviver. Você quer ver uma outra questão que a gente percebe que a gente não vive pela fé? É que a gente não pergunta ao Senhor sobre os nossos gastos. A gente pede ajuda ao Senhor para resolver os problemas que a gente criou. Mas na hora de fazer o nosso orçamento pessoal, nós não perguntamos ao Senhor como usar bem o nosso dinheiro. A gente acha que a gente sabe fazer as coisas, né? A gente vai confiando na nossa experiência para ir fazendo e para ir resolvendo as coisas. Mas a gente vive pela fé. A gente precisa entender isso. Tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Se você sair amanhã, ninguém garante que você vai chegar amanhã e sua empresa está aberta. É pela fé. Você pode chegar amanhã, o seu patrão sentar com você e dizer, olha, amigos, temos uma nova realidade, vamos precisar cortar, vamos precisar mudar, podemos ter com essa instabilidade do governo, de repente, um doido lá fala, vamos ter que suspender todos os pagamentos de todos os aposentados por 6 meses. Imagina como é que vai ser. Ou todos os pagamentos de todos os servidores públicos pelos próximos 6 meses, porque nós estamos aqui passando por uma auditoria, sei lá, estou viajando que eu não conheço de lei, mas é algo que naturalmente pode acontecer, porque são instituições humanas. E Deus está lembrando, tudo que a gente tem vem do Senhor. Então a gente não pode se gloriar como se aquilo também não fosse recebido e que não fosse uma bênção do Senhor. O reverendo Hernandes, comentando esse trecho, ele diz assim, Paulo começa a mostrar para aquela igreja que a teologia da glória é precedida, ela vem antes, né? Ela é precedida pela teologia da cruz. A teologia da cruz vem antes da teologia da glória. E a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista, que dizia, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. É assim que a gente tem que se mover, é assim que a gente deve fazer. Paulo está dizendo, tudo que nós temos vem do Senhor, então não tem por que a gente se gloriar. Não tem por que a gente achar que a gente é melhor do que ninguém. Não tem por que a gente achar que nós somos mais importantes simplesmente porque temos uma relação diferente do que outras pessoas têm. Nós estamos aqui porque a cruz nos trouxe, a cruz nos colocou junto e a cruz nos envolveu. E aí agora ele começa, pode passar, Nath, fazendo uma certa ironia. Versículo 9, se eu não estou enganado, versículo 9, Paulo vai dizer para eles assim, versículo 8, vocês já têm tudo o que vocês querem, vocês já se tornaram ricos, vocês já viraram reis, e sem a gente, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos como vocês. Paulo está fazendo aqui uma declaração irônica. Ele está falando, vocês acham que vocês podem tudo, vocês se sentem autossuficientes. Vocês pensam de vocês além do que vocês são. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a gente vai ver Jesus escrevendo para uma igreja que se pensava dessa maneira. Vamos lá? (3:14). Olha o que Jesus fala dessa igreja. Igreja de Laodiceia. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico,
adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E eu vou te dar um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Paulo está repetindo aqui uma verdade que Jesus falou para a igreja de Laodiceia. Eles estão se achando os caras, eles acham que eles já estão cheios. Essa palavra fartos é a palavra daquele cara que comeu demais e que não consegue nem respirar direito. Você conhece aquela história, né, do cara que foi no churrasco, comeu muito, aí estava passando mal do lado, aí alguém falou assim: rapaz, vai no banheiro, coloca o dedo na garganta e isso você vai melhorar. Ele falou: rapaz, se coubesse um dedo, eu comia mais uma linguicinha, né? Então o cara estava cheio, está bufando e quer mais. Essa é a ideia do fartos. Conhece gente assim, né? Não convida não, que vai, né? E aqui há 3 metáforas que Paulo está falando aqui. A metáfora do reis, escravos e condenados. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que, se nós estamos sendo abençoados, outros estão sendo esbofeteados. Essa é o que Paulo está falando aqui. Se nós estamos sendo esbofeteados, isso vai abençoar outra pessoa. Todos os cristãos são, ao mesmo tempo, reis e prisioneiros, sentenciados à morte. É o que ele vai começar aqui. Nós somos tanto reis quanto escravos, porque nós somos ricos em Cristo Jesus, mas nós somos desprezados pelo mundo. E Paulo está dizendo: vocês estão se achando os caras. Vocês estão se achando... Pode voltar, querido. Ainda isso. Vocês estão se achando como se vocês fossem autossuficientes. Vocês estão se achando como se vocês fossem... sem vocês nada acontecesse. Não, não é assim. Vocês não são reis. Ele fala: eu queria que vocês fossem reis. Porque se vocês fossem reis, mesmo sem a gente, vocês estariam numa condição diferente da gente. Todo cristão é, ao mesmo tempo, um condenado, mas, ao mesmo tempo, um rei. Porque nós reinamos com Cristo Jesus e recebemos deles coisas nas regiões celestiais, mas estamos fadados a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Pode passar, Nath. Aí agora Paulo vai, a partir do versículo 9, na nossa revista, ele vai começar a falar sobre a humildade dos apóstolos. Então, agora ele fala sobre essa igreja farta. Meu Deus, eu me perdi aqui. Ele fala sobre essa igreja farta, essa igreja que está cheia, e agora ele vai fazer, então, uma comparação da igreja com os apóstolos de Cristo. Ele fala lá no versículo 9, no versículo 11, né? Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para anjo como para seres humanos. Veja, ele acabou de dizer: vocês são reis, mas parece que conosco Deus fez algo diferente. Nós, os apóstolos, e aí ele está dizendo: eu, Pedro, Apolo, nós, os discípulos, aqueles que seguimos a Jesus, nós somos espetáculo para o mundo. Eu quero te explicar o que isso aqui significa. Quando você está olhando para o Império Romano, quando você vai ver a história do Império Romano, existe no Império Romano a política do pão e circo. O imperador dava comida e diversão para o seu povo, para controlar, para ter o povo na mão, para ser querido, para ser amado. O que eles fizeram? Eles construíram arenas ao redor de Roma, nas cidades do Império Romano, e nessas arenas, o Coliseu é a mais famosa, aconteciam então esses espetáculos todos. Os gladiadores iam lá e eles lutavam então com esses escravos, eles lutavam com esses cristãos, eles lutavam com todos os que eram derrotados. Então, a primeira parte de espetáculo ao mundo é essa arena cheia e lotada que você deve ter visto em filmes como O Gladiador, você estudou no livro de história.
Você via isso, era algo que as pessoas tinham prazer, elas se alegravam de ver aquilo, elas tinham, era como um show que a gente tem hoje moderno, era aquele espetáculo que eles faziam. A segunda ideia de espetáculo ao mundo era que quando um general romano vinha da guerra, que ele vencia o exército opositor, eles amarravam todos os conquistados pelo pescoço, eles acorrentavam pelo pescoço. E eles faziam como um desfile, uma procissão. E ali aquela procissão era um espetáculo de chorar os mortos, você lamentava e honrava aqueles que deram a vida para que Roma fosse vitoriosa, mas, ao mesmo tempo, para demonstrar a força e o orgulho romano que despojou, que conquistou, que subjugou mais um povo. Então, era esse espetáculo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, quando vocês estão falando da gente, é isso que nós somos. Nós somos aqueles que vão para as arenas. Deus nos colocou como aquele que aparentemente foi conquistado, está sendo humilhado, está sendo preso, está sendo colocado nesse teatron, né, que vem a palavra teatro, nesse espetáculo. Ele é essa figura, o apóstolo de Cristo é esse espetáculo. O discípulo de Jesus vai promover esse tipo de espetáculo. E é isso que Paulo está dizendo. Os discípulos de Cristo, eles não estão num pódio para ser aplaudido para os homens, mas eles estão na arena. Eles estão na arena para serem entregues à morte. E Deus é aquele que usa das fraquezas a força. Se você lembrar da primeira aula, acho que na primeira ou na segunda aula, capítulo 1, versículo 18 em diante, ele fala da loucura de Deus e a sabedoria do homem. Ele fala da força de Deus, ou da força do homem, da fraqueza de Deus, como que Deus usa as coisas fracas para fazer as coisas loucas acontecerem, que a matemática de Deus é diferente. Paulo está trazendo de novo isso aqui para a gente. Ele está dizendo, vocês se acham reis, mas a realidade é que o discípulo de Jesus ele está no campo de batalha. O discípulo de Jesus ele vai ser entregue à morte. O discípulo de Jesus ele não vai ser amado e aplaudido. O discípulo de Jesus não tem a ver com o status. O discípulo de Jesus não tem a ver com o dinheiro que ele tem. Não tem a ver com a honra. A honra do discípulo de Jesus não é a honra social lá de fora. A honra do discípulo de Jesus é estar nas mãos de Jesus e seguir os passos de Jesus. Caminhar para a sua cruz. A honra do discípulo de Jesus é o autossacrifício, é a autonegação. Essa é a honra do discípulo de Jesus. E aí Paulo continua, ele fala, então nós não somos reis, nós nos tornamos espetáculo, nós somos essa coisa vil, nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês são sábios, olha a contraste e ironia de Paulo. Vocês são bons, vocês já estão fartos, né? Nós, os apóstolos, nós, os discípulos de Jesus, somos considerados loucos, mas vocês são fartos. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Vocês já estão bem na igreja de vocês. Lembra que a igreja de Corinto se vangloriava dos seus dons, se vangloriava de ser uma igreja perfeita. Ele fala, olha, não, nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês se acham sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados, mas nós somos desprezados. Paulo está fazendo aqui um contraste. Olha, é assim que vocês querem viver segundo o mundo? Então, segundo o mundo é isso que nós somos. Né? Isso que nós somos. No capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo fala assim, ninguém se engane a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Sábio é tornar-se tolo aos olhos do mundo, é o que o Paulo está dizendo. Quando você vê Filipenses, Paulo vai dizer assim, eu achei que eu era o cara. Filipenses capítulo 3, na ultra versão moderna e atualizada, herética do pastor Gustavo. Eu achei que era o cara. Eu se bastava. Eu não precisava de mais ninguém. E aí eu era o cara que nasceu na tribo certa, eu tinha uma herança legal, eu era da tribo de Benjamim, eu era fariseu de fariseus, eu sabia tudo da lei, eu conhecia tudo
do livro, eu sabia esmiuçar um versículo, as verdades, eu aprendi aos pés do maior mestre que já houve, que era Gamaliel, eu sou da escola de Hiléu, eu era o cara, mas tudo isso, quando eu caí do cavalo, se é que a gente não caiu do cavalo, mas por isso que a versão é meio herética, quando eu tive meu encontro com Jesus em Damasco, eu percebi que tudo isso, e a palavra que Paulo usa é uma palavra forte, era esterco. Tudo isso era esterco, quando eu comparei com a glória que estava diante de mim. Paulo foi louco de deixar ser quem ele era. Paulo foi louco de abrir mão de ser o mestre que ele era. Paulo foi considerado doido de começar a apoiar aquela que ele perseguia. E ele diz, mas é isso que Deus faz. Ele pega as coisas loucas do mundo, confunde, ele faz forte aquilo que é fraco. 1 Coríntios vai falar muito sobre essa dinâmica de fraqueza e forte, ser fraco e ser forte. Então ele vai dizer, nós somos loucos. Essa frase que eu coloquei ali embaixo é uma frase do Jim Elliot. Não sei se você já ouviu falar de Jim Elliot. Jim Elliot foi um homem que veio com mais 5 missionários para o Equador na década de 50 ou na década de 60. Eles voavam num aviãozinho monomotor amarelo e eles encontraram uma tribo inalcançada até então no Equador. E os 5 foram mortos por causa de uma mentira de uma das mulheres daquela tribo. Morreram 5. Jim Elliot é um desses que morreu. E essa é a frase que ficou cravada na história. Ele fala assim, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa é a lógica da gente. O que Paulo está dizendo é que a gente está abrindo mão de uma coisa que eu não posso segurar para ter nas minhas mãos algo que eu nunca vou perder. Paulo está dizendo para ele, olha, o estilo de vida que vocês estão tendo, Coríntios, de honra, de se acharem o cara, é uma coisa que vocês não têm controle, ele pode acabar de uma hora para outra. Mas a vida de Cristo Jesus é algo que, se você desenvolver, você nunca mais vai perder. Meninas e mulheres, se você tiver oportunidade, todos os livros de Elizabeth Elliot, podem ler com os olhos fechados. Não, com os olhos fechados não dá para ler, é audiobook, né? Mas pode comprar. Elizabeth, depois de morrer com 3 filhos, o marido morreu, o marido foi assassinado, ela volta para a tribo. Ela voltou para o meio do povo. Ela vive mais um tempo com aquele povo. O filho dela, eu vi esse documentário, Deus me agraciou muito, eu estava nos Estados Unidos uma vez, numa cidadezinha entre nada e lugar nenhum, aí nos convidaram para almoçar na casa de um irmão, depois do culto de manhã, e a gente foi, e eu entrei, assim, era uma casa muito bonita, mas literalmente no meio do nada, gente. Uma casa bonita, e aí tinha vários, é como se fosse um museu, assim, uma parede com uma bicicleta, com uma máquina de escrever, com um óculos, com não sei o quê. E eu fui olhando e vi algumas cartas e tal, e aí eu perguntei para a pessoa, de quem que é isso aqui? Ela falou, é da minha tia-avó, da minha avó, bisavó. Falei, quem é a sua bisavó? Ela falou, Elizabeth Elliot, a esposa do Jim Elliot. E ali tem as cartas dela, do tempo que ela esteve ali. Aquela mulher voltou para a tribo. Ela criou os filhos naquela tribo. O filho dela voltou para os Estados Unidos, fez seminário e tudo, voltou para a tribo, ensinou a tribo. Ela batizou o cara que matou o esposo dela, gente. Essa mulher viveu a vida dela dedicada ao Evangelho. Todos nós aqui teríamos motivos mais do que suficientes de dizer que o Senhor queime esse povo. Essa mulher deu a vida por esse povo. O filho dela chama o cara que matou o pai de vô. Sabe o que é isso? Isso é o poder transformador do Evangelho, do perdão. Essa é a história de Jim Elliot. E o que Paulo está dizendo é que isso para nós é loucura. É loucura ter filho no campo missionário. É loucura dedicar o meu filho para a obra pastoral. Eu quero que meu filho seja empresário, eu quero que meu filho seja bem-sucedido. É loucura deixar tudo para ir seguir Jesus, para viver de outra maneira. É loucura pensar dessa maneira. Não, pastor sofre. Não, missionário sofre. Não, irmãos, é loucura. E é isso mesmo, a gente está cada vez mais indo para um mundo mais doido, mais louco, mais maluco. E cada vez mais decisões de seguir a Jesus
se tornarão loucura. Loucura, e Paulo está dizendo isso. Vocês são sábios, se tornem loucos. Esse é o conselho de Paulo ali, que ele dá para aquele povo. Próximo. Até a presente hora, Paulo continua dizendo, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. A igreja de Corinto queria ter tudo bem resolvido. Queria que as pessoas honrassem uns às outras. Queria honrassem aqueles, né, que eram os maiorais ali. E Paulo está dizendo, ei, esse evangelho que vocês estão falando aí não existe, porque nós sofremos. Vocês estão fartos, mas é porque nós sofremos. Paulo está dizendo, porque antes de ir para Corinto, ele apanhou em Antioquia. Ele desceu num cesto porque estavam atrás dele. Ele foi para a prisão com Silas. Ele foi esbofeteado, ele tomou 40 varadas menos um. Ele apanhou, ele sofreu por amor do evangelho. Ele está dizendo, é assim que funciona. Vocês são reis? Parece que para a gente não funciona assim. Mas quando nós somos esbofeteados, nós fazemos o quê? Bendizemos. Nós não temos morada certa, mas o Senhor tem nos guardado. Nós temos que, além de tudo, ainda trabalhar com as nossas próprias mãos, mas mesmo assim o Senhor tem nos guardado. Somos insultados, somos perseguidos e fazemos tudo isso e suportamos tudo isso por amor. Apóstolo, discípulo de Jesus, gente, não é alguém que quer vanglória do homem. O discípulo de Jesus, ele não quer tapinha nas costas. O discípulo de Jesus, eles não são nobres, eles são desprezados. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, os apóstolos não são famosos, eles são desprezados. Vocês são nobres e nós desprezíveis. E ele diz que os apóstolos enfrentam provações, vocês têm tudo, vocês estão fartos, mas nós enfrentamos provação, sede, nudez, maltrato. E aí ele termina dizendo, e quando somos caluniados, procuramos a conciliação. É o mesmo versículo, a mesma sequência, né? Até agora temos chegado a ser considerado escória de todos, lixo do mundo. Paulo está dizendo, está fazendo um contraste com a postura da igreja de Corinto, que estavam ultrapassando a forma de agir. Estão entendendo aqui a linha da nossa lição? E ele está dizendo como que o Cristo age. Nós somos caluniados, então quando nos caluniam, o que nós fazemos? Conciliação. Nós estendemos perdão. Nós estendemos a mão, nós vamos atrás. E ele fala, nós somos escória de todos. E ele fala para os crentes, não coloque os holofotes em homens, porque os homens tentaram Jesus, prenderam, cuspiram, levaram ele para a cruz e vão tratar assim os seus discípulos. Ele está dizendo aqui, a nossa vida está sendo observada por homens e anjos. Nós somos jogados nas arenas para enfrentarmos a própria morte como escravos condenados. Então ele está dizendo, olha, nós somos isso. Esses são os discípulos de Jesus. É assim que é ser discípulo de Jesus. É assim que é caminhar. Esses são os valores que a gente precisa caminhar. E aí Paulo, caminhando já para o nosso final da lição, parte 3, ele vai falar agora, ele muda de tom. Se você perceber no texto, ele começa a mudar de tom. Ele é firme, ele é forte, daí ele vem agora mudando o tom. Ele faz uma virada de 180 graus na escrita dele. Ele sai de uma severidade e agora ele começa a falar com doçura. Ele começa a falar como um pai, né? Ele traz a ideia do pai, a severidade dá lugar à ternura e ele dirige-se agora como um pai falando para os filhos. E ele fala assim, eu não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Paulo começa então a alertá-los, admoestá-los, ele coloca a mente, ele adverte e reprova tudo aquilo que ele está falando. Ele está dizendo, olha, eu estou falando tudo isso, não é só para vocês se sentirem a pior das criaturas, porque tem gente que quando vai admoestar a gente, faz a gente se sentir a pior das criaturas, ele vai embora e te deixa ali se sentindo a escória do mundo mesmo e você quer cortar os pulsos, né? E o que Paulo está dizendo, não é isso que eu estou fazendo.
eu estou fazendo você entender que você há algo além disso. Eu estou trazendo você porque eu quero que vocês mudem. Vocês precisam mudar. A mudança é necessária. Então, ele admoesta e ele ama. Ele vai dizer, filhos amados. E Paulo está dizendo aqui que ele não é... Havia uma figura naquele tempo que era chamado de paidagogos, e onde vem a palavra pedagogo. O que era um paidagogos? Era aquele cara que pegava a criança, levava ela para a escola, ajudava, assistia, mas não era o pai da criança, ela era um auxiliar na educação da criança. Paulo está dizendo, eu não sou um paidagogos, eu não sou alguém, um professor qualquer de vocês, vocês são meus filhos amados. E ele fala lá, eu gerei vocês em Cristo Jesus. Vocês são realmente meus filhos. O discípulo de Jesus, ou um pai espiritual, né, é aquele que gera, é aquele que traz vida. Vocês só têm um pai, né, e a minha relação com vocês não é só sentimental, mas eu tenho um compromisso com vocês porque eu gerei vocês. A terceira coisa que Paulo vai falar é que ele é exemplo. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Me imitem. A palavra aqui é a palavra que deu origem à mímica. Façam igual eu faço. Olhem para mim e me imitem. Eu quero não apenas ensinar, mas eu quero que vocês olhem e vejam que eu vivo o que eu ensino. E aqui... eu anotei assim, os filhos aprendem primeiro pelo exemplo e depois pela doutrina. Primeiro o exemplo. O que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Você já ouviu essa frase? Então é isso, né? Exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas ela é a única forma eficaz. Então Paulo está dizendo que ele pode ser exemplo para os seus filhos. Ele diz, me imitem, olhem para mim. Olhem para a minha vida, olhem para o que eu estou fazendo. Pode passar para mim, querida? Ele ensina, olha lá, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, que fará que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte. Ensino em cada igreja. Então, Paulo continuava o processo de ensino. A palavra aqui que ele usa, ou a imagem que ele está dizendo, é essa constante busca por ensinar e por disciplinar. E aqui há uma coisa muito interessante, meus irmãos, que Paulo, quando ele faz essa mudança de linguagem, ele dá um ensino para nós que temos filhos e que somos pais. Nós não podemos ser só duros, e nós não podemos ser só suaves. Nós não podemos nem estar no extremo de tudo a gente vai disciplinar, bater, corrigir e pensar que isso sim é formar um cidadão, e do outro, não, nós não vamos fazer nada, nós não vamos tocar, porque se eu falar mais alto vai gerar trauma e ele vai crescer complicado essa criança. Não. A Bíblia fala para a gente sobre disciplina. A forma única de alcançar o coração do filho, às vezes e muitas vezes, é a disciplina. Todo filho pede disciplina. Todos nós pedimos disciplina em algum momento. Em algum momento, a melhor maneira de você dizer que ama seu filho é discipliná-lo, é ensiná-lo, é guardá-lo, é ser firme nas tuas ações. É claro, gente, vocês estão entendendo, vocês que estão me ouvindo também estão entendendo que eu não estou aqui falando que tem que agredir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia fala que aquele que retém a vara peca contra o seu filho. Quando você não disciplina o seu filho, você peca contra ele. Sabe por quê? Pais, olha para mim aqui, você que é pai e mãe. Se você não disciplina seu filho, alguém vai fazer. Entenda isso. Alguém vai fazer. Em algum momento da vida dele, alguém vai fazer. A gente está, não sei se você já ouviu falar da síndrome do imperador, que é aquela criança que nunca pode ouvir não, e ela cresce um monstro, como se todos tivessem que fazer as suas vontades. Ela dirige a vida da casa.
Às vezes o pai tem que dizer não, às vezes o pai tem que deixar o filho se virar mesmo, né? Ele não apenas vai fazer isso, mas ele não pode deixar a disciplina de lado. E é o que Paulo está fazendo aqui nesse momento. Ele fala, eu vou até vocês, e vocês podem escolher que Paulo que vocês querem encontrar. Olha o final do versículo ali. Com que Paulo vocês querem falar? Vocês querem que eu vá até vocês com a vara da disciplina? Ou você quer que eu vá até você com amor e espírito de mansidão? Paulo está sendo muito enfático, muito firme. E aqui há uma coisa muito importante. A igreja precisa aplicar disciplina também. Nós vivemos num tempo, gente, que isso não é natural. A gente fica encobrindo pecados. O próximo capítulo, Paulo vai falar sobre isso, do cara que dormia com a mulher do pai. E a igreja estava como se nada tivesse acontecendo em nome dessa cultura da honra. Nós temos sim que aplicar disciplina na igreja. As pessoas que estão vivendo a vida do jeito que querem, andam do jeito que querem andar, elas precisam entender que isso vai de encontro com o que Cristo Jesus nos chamou para viver, para sermos sal, para sermos luz. Então elas não podem estar de qualquer maneira. Não podem andar de qualquer jeito. É muito sério isso. E, irmãos, essa parte de disciplina, é o nosso próximo capítulo, ela precisa ser muito bem entendida, porque é um valor no nosso mundo que está diluindo, que está indo embora. A gente está no momento que os pais da minha idade, né, o cara aí de 40 anos, 38, né, a gente quer ser amigão dos nossos filhos. Com todo respeito, você não foi chamado para ser amigão do seu filho, você foi chamado para ser pai dele. Para colocá-lo, para corrigir, para admoestar. A amizade vai vir quando ele entender que você está fazendo isso com amor e com equilíbrio. Pai é pai, mãe é mãe. Não dá para a gente negociar esses valores. E é isso que Paulo está dizendo. Eu vou até vocês. Vocês estão me achando fraco? Como é que vocês querem que eu chegue aí? Vocês querem o Paulo da primeira parte aqui, ou vocês querem o Paulo que está admoestando, vindo com ternura, porque vocês estão andando errado. Ponto. Nós não podemos ter medo, gente, do politicamente correto da nossa época e de achar que vamos criar qualquer tipo de trauma e de problema. Quando que traumas e problemas acontecem, e eu quero partir para o final da nossa aula, quando que traumas e problemas muitas vezes acontecem, e quando que, ao invés de admoestar, voltando para aquilo que a gente falou de discipulado, a gente cria quebras. Isso não está, acho que, na nossa revista. Quando a gente é omisso em fazer o que Deus nos chamou para a gente fazer. Quando a gente pensa do outro além do que está nas Escrituras. Quando eu vou tratar com o outro, normalmente eu vou quebrar o relacionamento. Na igreja, quando eu vou fazendo vistas grossas para algumas coisas e eu preciso disciplinar, às vezes eu não tenho tempo de disciplinar, porque aquela igreja racha. Ela já criou um partido no meio dela e ela quebra. Quando que nós criamos e geramos trauma dos nossos filhos? Quando batemos com raiva. Sim ou não? O que vocês acham? Ou você acha que você sentar com a criança e dizer assim, olha, você vai tomar 3 varadas, porque você pegou a camisa do Atlético Mineiro do papai e sujou. Então, vem cá, você vai tomar 3 varadas aqui na bunda. Outra coisa é quando você explode. Você já foi omisso em discipliná-lo várias vezes, e aí você explode e vem com toda a fúria em cima de uma criança. Ela não entendeu por que ela está sendo disciplinada. Ali você criou uma ruptura. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que Paulo está dizendo para a gente? Que na caminhada, nós não podemos sair daquilo que as Escrituras colocaram para nós. Que nós temos que entender que o nosso papel como cristão é sermos como os apóstolos e não como os coríntios. E se preciso for aplicar a disciplina, nós vamos aplicar a disciplina, porque discipulado envolve disciplina. Ontem, lá naquele lugar que eu estava conversando com vocês, eu falei com uma pessoa e eu disse para ele exatamente isso. Falei, cara, estou terminando a aula lá de amanhã. E ele estava me falando um negócio. Eu falei, o grande problema é que, às vezes, como pastor, a gente tenta
organizar a coisa para que as pessoas não sintam tanto o baque. Mas você vai colocando as pessoas no ministério pelo currículo e não pela vitae. Fiz até uma trocadilho, ficou bonitinho. Eu vou colocar essa frase de Facebook depois. A gente primeiro quer saber quais as características boas que o cara tem. Então eu venho e já dou um monte de coisa para o cara fazer. Às vezes o cara vai fazendo, o cara cria corpo, só que o caráter dele não acompanhou. Você precisa tratar. Só que se você mexer agora, você cria uma fissura, um racha, numa área, numa família, numa área da igreja. As pessoas, hoje em dia, as pessoas não têm mais amor ao ponto de admoestar o outro, elas preferem ficar na fofoca. Então elas falam assim, eu sei alguma coisa errada do Pete, eu sei, aí eu fico julgando o Pete que ele está tocando o teclado aqui, mas eu não vou falar, olha, pastor, o Pete está vivendo assim, 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 a gente precisa ajudar o Pete. Eu não faço isso. Eu fico do lado de cá, fora dos limites da Escritura. E aí o dia que a coisa vem à tona, ela quebra, ela racha. Então, o que Paulo está convidando a gente a fazer? A voltar para os limites das Escrituras. A entender que nós somos, não como os coríntios, mas nós somos como os apóstolos. Ele nos convida a ser e replicar Cristo Jesus. É isso que essa lição nos convida aqui. A olhar como temos caminhado e replicar o Senhor na nossa vida. E eu quero terminar orando com esse slide aí para você. Essa foi a notícia que chegou ontem, quando eu estava terminando de montar os PowerPoints, dia 24/3, 12:10. Dá uma lida nela. Enquanto nós vivemos no Ocidente, fartos, irmãos nossos têm morrido pelo Evangelho. Enquanto nós vivemos no Ocidente, com valores diluídos, irmãos nossos têm sido esbofeteados. Há 2 meses atrás, pastor William, paquistanês, ele andava pelas ruas da cidade dele no Paquistão com uma cruz. Ele foi morto, assassinado pelo pessoal do ISIS, do Estado Islâmico. E esse é um testemunho que eu ouvi do pastor Igor Miguel, da Igreja Esperança. Ele dizendo que o rapaz de missões da igreja dele estava no culto dessa igreja. Quando a igreja, em lágrimas, sepultava o pastor William e pegava a cruz que ele usava e colocava na cabeça do filho, que também é pastor. Ao mesmo tempo que sepultava um, dizia, você é digno de continuar o legado do teu pai. Essa mesma igreja, eles queriam colocar uma cruz em cima da igreja. Todos que subiam para colocar a cruz em cima da igreja eram mortos, irmãos. Sabe onde está a cruz? Em cima da igreja, toda cravejada de bala. A grande questão é que tipo de cristianismo a gente vai viver. Tem gente morrendo para que o evangelho chegue a outras pessoas. Tem mães se orgulhando de ter um filho, chorando a dor da perda, mas se orgulhando de que o filho é um mártir que deu a vida por Cristo Jesus. Eu acho que essa lição precisa nos fazer voltar para os limites da palavra. Precisa nos fazer pensar que valores estamos colocando nos nossos filhos. Que tipo de ser humaninho estamos criando? Estamos criando ser humaninho dentro dos limites da palavra? Ou eles vão ser só mais uns que vão replicar essa cultura lá de fora, aqui dentro? Como igreja, estamos fartos? Temos tudo? Nosso problema maior aqui é o ar-condicionado, que está frio demais, ou que está quente demais, ou que a palavra foi dura demais, ou que o som está alto demais. Temos gerado os filhos para Jesus? Temos apresentado o Evangelho para outras pessoas? Ou a gente tem procurado que o Senhor nos dê tudo o que a gente precisa e resolva todos os nossos problemas? Essa lição me fez refletir, meus irmãos, no meu ministério. Me fez refletir no alcance do que eu tenho feito. Me fez refletir naquilo para qual eu sou chamado. O Senhor tem nos chamado. Nós estamos entrando no final dos tempos. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós estamos entrando nos últimos dias. Nós estamos no princípio das dores, meus irmãos.
Nós estamos preparando filhos para encontrar Cristo Jesus. Nós somos crentes preparados a perder tudo que temos por amor do Evangelho e ainda assim continuar glorificando ao Senhor? Ou a nossa imagem é mais importante do que qualquer outra coisa? É isso que essa lição nos convida a refletir. Estamos fartos? Temos tudo como Laodiceia? Ou estamos no caminho do discipulado? Quando eu ajudo alguém a conhecer a Cristo, o que eu apresento? O rei ou o mendigo? Essa lição nos convida a esse tipo de reflexão. E eu quero te convidar a voltar para casa e fazer esse tipo de reflexão. Se tem alguma coisa que está fora dos limites das Escrituras na sua vida, traz de volta para dentro dos limites das Escrituras. Se tem alguma coisa que você precisa ser admoestado, ser disciplinado, ser corrigido, abra o coração. Deixe a pessoa certa, né, chegar ali e apresentar Cristo Jesus para aquela área negra do teu coração. Pare de se proteger e de achar que o que vão pensar, meus irmãos, e daí o que vão pensar? As pessoas vão pensar, não, elas já pensam, elas já sabem. Nós não conseguimos sustentar uma vida de aparência por muito tempo, ainda mais em comunidade. Então, o que está fora do lugar? Vamos trazer de volta para o lugar. O que a gente está farto demais? Vamos nos tornar desesperadamente necessitados de Jesus. Vamos olhar para o mundo e ver que nós temos a resposta para o que esse mundo precisa e o que esse mundo necessita. Que essa igreja não seja uma igreja conhecida por divisões, não seja uma igreja conhecida por fissuras, por quebras, mas que seja uma igreja conhecida por pessoas que amam a Jesus, que sabem resolver seus problemas, que caminham em direção da solução dos seus problemas, que desejam se parecer com Cristo Jesus. Que a gente seja realmente convidado e constrangido pelo Senhor nessa manhã.